Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema uma nova raça humana. Primeiro, Deus restaura o indivíduo. Depois, forma uma nova raça, um novo povo. Não com características regionais, mas espirituais vinculadas a Ele mesmo. O texto que nós meditamos na semana passada foi Efésios 2, 13 a 18, que diz: mas agora, graças a Cristo Jesus, e em virtude do seu sangue, vós, que antes estáveis longe, agora estáis perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado o muro de separação que estava no meio, a inimizade, anulando a lei e os seus mandamentos com suas observâncias, criando assim em sua pessoa de duas uma só e nova humanidade, estabelecendo a paz, e reconciliá-lo com Deus, ambos em um só corpo, por meio da cruz, na qual Ele matou a inimizade. Ele veio anunciar a paz a vós que estáveis longe, e a paz aos que estavam perto, pois por meio dele, nós, judeus e gentios, num só Espírito temos acesso junto ao Pai. Ocorreu um ato sobrenatural que só pode acontecer de fato quando em Cristo e através dele tudo é restaurado. Éramos pessoas desgarradas, perdidas, sem pastor, mas agora nele nós fomos feitos uma só carne com ele. A palavra de hoje tem como título o reino, a família e o templo de Deus. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Efésios capítulo 2. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, em reverência à santa palavra. Efésios capítulo 2, verso 1 em diante. Efésios capítulo 2, verso 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, nem para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamado incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança em nem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio da inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas,
sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáveis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Palavra do Senhor, amém? Senhor, louvamos o Teu nome, adoramos e bendizemos, agradecemos, Pai querido, porque a Tua palavra é verdadeira, a Tua palavra transpõe épocas, eras, gerações e adentra pela eternidade. Tudo passa, mas as Tuas palavras não passam. Estamos diante do Verbo vivo, da palavra viva, e pedimos que o Senhor fale conosco nesta noite, Pai. Ilumina-nos. Amém. Podeis se assentar em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, ele vem discorrendo sobre toda esta construção dentro de Efésios 2, e dentro dessa reta final, no verso 19 a 22, que nós começamos a meditar hoje, ele diz: de modo que já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Fostes integrados na construção que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra angular. É nele que toda a congregação se ajusta e se eleva para formar um santuário consagrado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para seres uma morada espiritual de Deus. O reino de Deus, a família de Deus e o templo de Deus. Paulo começa o fechamento desse capítulo desta forma. Ele explicou passo a passo o que Cristo tem feito para aproximar Deus e do seu povo, aqueles que estavam perdidos, aqueles que anteriormente viviam longe, a saber, eu e você. Quando nós não tínhamos Cristo, nós andávamos longe, nós andávamos afastados, podíamos até estar numa igreja, mas quando você não tem a consciência de que o Verbo vivo, ele habita dentro do seu coração, você anda como que à deriva, sem nenhuma direção. E Jesus Cristo, ele vem exatamente para fazer com que nós nos aproximássemos do seu povo, o povo de Israel, e também nos aproximássemos de Deus. Cristo, conforme nós meditamos na semana passada, ele aboliu a lei dos mandamentos, criou uma única humanidade no lugar das duas, reconciliou ambas com Deus, pregou a paz para aqueles que estavam perto e para aqueles que estavam longe. Assim, qual é o resultado da realização de Cristo e da sua proclamação da paz? O fim da inimizade. Nós, gentios, que antes éramos estrangeiros e peregrinos, e quando nós meditamos alguns meses atrás, dentro de 1 Pedro e 2 Pedro, a figura daquelas pessoas que receberam a palavra de Pedro, eram pessoas que eram peregrinas, que eram estrangeiras, que elas não tinham direito a nada. Eram pessoas que estavam em trânsito, eram pessoas que estavam sendo perseguidas pelo Império Romano, e aquelas pessoas, elas ficavam andando onde havia um pouco mais de paz. E aí o apóstolo Paulo, ele retoma essa condição de nós sermos estrangeiros, peregrinos, visitantes, sem nenhum tipo de direito. Se você vai fazer uma viagem para um outro estado ou algum país, você não tem direito a nada. Talvez a referência de um passaporte seja sempre apenas um símbolo, mas você não é tratado como uma pessoa. Já tive a oportunidade de ir fora do país, e apesar das pessoas te tratarem muito bem, você não tem direito a absolutamente nada. Você é apenas uma pessoa que está indo lá para depositar recursos financeiros e mais nada. Assim nós éramos diante do Senhor, diante da sua palavra, mas o Senhor mudou a nossa condição drasticamente. Ele já nos chama não como pessoas de longe, mas como pessoas da sua própria casa. De uma maneira que nós nunca fomos antes. Antes nós éramos refugiados. Nós éramos pessoas sem nação, sem pátria. E agora nós somos pessoas que temos um lar. Um lar preparado para mim e para você. Um lar que está lá. Jesus Cristo, quando estava aqui na terra, antes de morrer e ressuscitar, ele falou assim: eu vou para vos preparar uma morada. Se assim não fosse, eu não vos teria dito. E ele vem falando que ele está preparando um local para a gente passar a nossa eternidade junto com ele. A fim de indicar a riqueza da nossa nova posição e dos nossos novos privilégios em Cristo, Paulo, ele começa a apresentar 3 modelos da igreja. Primeiro ele vem falando sobre o reino, depois ele fala sobre a família e depois ele fala sobre o templo de Deus.
Outras passagens das Escrituras falam a respeito desse tema da família, dessa condição do templo. Ele retrata, o apóstolo Paulo, a nova comunidade de judeus e gentios como sendo um novo povo, com novas atribuições, com novos direitos. Falando um pouco do reino de Deus. Logo que Cristo se inicia na sua pregação, quando João Batista começa a pregar o evangelho, ele fala: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Passado algum tempo, Cristo ele muda o discurso e ele começa a falar: arrependei-vos, é chegado-vos o reino de Deus. Conforme o verso 12 que nós já lemos, os gentios eles eram forasteiros sem cidadania, sem voto, separados da comunidade de Israel. Nós não éramos nada. Nós morrermos ou não morrermos, vivermos ou não morrermos, não tinha peso nenhum. Agora, porém, segundo Paulo, lhes diz que nós nos tornamos concidadãos dos santos, que significa aqui o povo judaico, os santos, a nova nação. Então nós passamos de uma pessoa morta para uma pessoa viva, uma pessoa que não tinha nenhum direito, para aqueles que têm direitos de como filho. Direitos como a gente vê lá na parábola lá do filho pródigo, em que ele volta, ele recebe um anel, recebe novas vestes e ele é considerado novamente seu filho. Poucos anos antes, a palavra comunidade tinha sido usada acerca da cidadania romana. Atos capítulo 2, 25 a 29, ele relata um espaço interessante, em que o apóstolo Paulo, pode abrir por gentileza, o apóstolo Paulo, ele está passando por perseguições, ele já havia se convertido ao cristianismo, ele começa a pregar, e o que acontece é, aquelas pessoas começam a persegui-lo, e aí eles querem matar Paulo, querem apedrejar Paulo, há a intervenção dos soldados romanos, e aí ele começa com um discurso, com uma conversa com um homem que era chamado de tribuno, era uma autoridade, e ele fala, em Atos capítulo 22, versos 25 a 29, ele diz: quando o estavam amarrando com cadeias, disse Paulo ao centurião presente: ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isso, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Vindo, o comandante perguntou a Paulo: dize-me, és tu romano? Ele disse: sou. Respondeu-lhe o comandante: a mim me causou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Disse Paulo: pois eu o tenho por direito de nascimento. Então você ser cidadão romano te dava uma série de direitos, inclusive você não ser preso, a não ser que você passasse por um julgamento e você fosse condenado. O apóstolo Paulo ele vem falando de uma outra cidadania. Ele não está falando da cidadania nele como filho da tribo de Israel, porque ele era fariseu. Ele não está falando da cidadania, que era uma cidadania romana que ele tinha direito, que naquela época seria como nas épocas áureas dos Estados Unidos, você ser cidadão americano, que hoje não está tão forte assim. Mas ele falava de uma cidadania muito mais importante. Ela falava da cidadania do reino de Deus. Uma cidadania que eu e você não compramos com dinheiro. Não compramos pelas nossas boas obras, mas nós fomos escolhidos pelo próprio Deus para fazer parte desta comunidade. O reino de Deus não é uma jurisdição territorial, nem sequer uma estrutura espiritual, não é uma igreja, não é um conjunto de igrejas, mas são pessoas que são agregadas. E a última música que os meus queridos cantaram tem muito a ver com esse entrosamento, com esse alinhamento, com essa união. E fazia tempo que eu não ouvia isso: abraça o seu irmão do seu lado e dê um abraço nele. Porque a gente sempre olhava lá na igreja, lá em São Paulo, e a gente ouvia os caras falando, e todo culto o cara fala: olha para o teu irmão do teu lado, olha para isso, então, mas foi diferente, porque a gente vê o contexto da palavra falando sobre realmente esse entrosamento, sobre essa nova cidadania. O reino de Deus é o próprio Deus, não é um estado, não é um país, não é uma igreja. O reino de Deus é o próprio Deus regendo o seu povo e outorgando-lhe os privilégios e as responsabilidades que o seu domínio subentende. Não só responsabilidades, não só privilégios, mas também responsabilidades.
Nós temos responsabilidades diante do reino de Deus, e as Escrituras são aquelas que nos limitam, nos delimitam, nos mostram o que nós devemos fazer. Nós não temos a liberdade de nós simplesmente aceitarmos Cristo e estacionarmos, e não fazermos nada, não conhecermos mais nada e não fazermos mais nada. Pelo contrário, nós temos que fazer outras coisas. Nesse fim de semana, algumas coisas ocorreram. Nós vimos a nossa irmã Vânia foi lá ministrar a palavra numa igreja. Nós vimos o Nicolas com a Menísia, foram lá evangelizar. E é exatamente essa condição das pessoas, apesar de estarem no local físico, elas vão para pregar a palavra, para poder alimentar outras vidas e trazer realmente esta condição do reino de Deus, porque não é uma igreja de lá ou de cá, um grupo daqui ou de lá, mas é um corpo só que se reúne em volta do próprio Deus. Gentios e judeus pertencem em igualdade a esta nova comunidade interracial governada por Deus, que substituíra a teocracia nacional do Antigo Testamento, não que substituiu porque eliminou, mas agora ela é mais abrangente. Aquela teocracia, teo é Deus, cracia é o domínio, a cidade, o povo, entendeu? Aquele domínio não é mais apenas dentro do povo de Israel, não é mais limitado à ação de sacerdotes com vestimentas ou ao local de um templo, não, isso mudou, não é mais aquela condição. Enquanto Paulo escreve, o Império Romano encontra-se no auge do seu esplendor, e nós vemos as nações dentro da história das Escrituras, nações crescendo e caindo, e a gente vê esse reino de Cristo sendo erigido, elevado, constituído e construído desde Gênesis, e ele cada dia é uma pedra a mais que é colocada nesse templo ou neste reino. Enquanto Paulo escreve, o rei Império Romano encontra-se no auge do seu esplendor. Não havia surgido por enquanto qualquer sinal do seu futuro declínio, muito menos da sua queda. Mesmo assim, Paulo vê este outro reino, nem judaico nem romano, mas sim internacional, interracial, como sendo algo mais esplêndido e duradouro do que qualquer império terrestre. E é por isso que nós temos que olhar para as nossas condições terrenas e nós temos que mensurar não a nível eterno, mas a nível temporal, num nível que ele elimina, que ele acaba. As coisas nesse mundo, elas acabam. As pessoas, elas vão fazendo, anos vão crescendo, e as pessoas, elas vão envelhecendo, e o exemplo melhor que eu vejo era aquela lapiseira. Não sei quantos tiveram uma lapiseira dessa, era das antigas essa. Quando antes de ter essas lapiseiras Pentel, que você apertava com um negocinho para ser o grafite, antes você tinha uma lapiseira que era de plástico com várias pontas. Aí você usava, e depois você pegava e colocava atrás e empurrava a próxima ponta. Era a lapiseira antiga, entendeu? Era a lapiseira antiga, e funciona da mesma maneira o povo de Deus. Então hoje eu estou aqui na frente, em algum momento eu vou embora. E a outra pessoa vai tomar o meu lugar, e o cristianismo ele continua crescendo. Então nós temos aqui pessoas de várias idades, pessoas mais jovens e mais antigas. Não que os mais antigos vão primeiro, a regra é essa, mas não necessariamente. Já vi muitas coisas como essa serem findadas antes do tempo, em que pessoas jovens foram ceifadas. Cada um de vocês tem um exemplo de familiar que realmente passou por isso, em que o familiar era novo e foi embora. Era novo, aconteceu um revés, aconteceu uma coisa. A regra é que os mais antigos vão, mas independente disso, nós fazemos parte de um povo, entendeu? Que ele é esplêndido e ele é duradouro. E quando você imagina isso, você entende, você não começa a pesar as coisas temporais e materiais como sendo essenciais. Elas são necessárias? São. Mas você começa a olhar para as coisas de uma maneira diferente. E hoje me chamou bastante a atenção um comentário que a minha esposa fez, que ela falou internamente, mas ela falou... ela exteriorizou, ela falou assim: como que as pessoas, elas deixam de vir à igreja para aprender a palavra de Deus? As pessoas, elas deixam simplesmente porque elas não têm o reino eterno como eterno. Eles entendem o tempo de Deus como um tempo, a revelia, em que eu posso aceitar a qualquer tempo, eu posso viver a qualquer tempo. Nós estamos tendo tempos preciosos dentro da escola bíblica dominical. Algo que vai edificar a sua vida, ou vai fazer com que você, no meio da adversidade, não saiba o que fazer.
E talvez você tenha a quem recorrer, mas se você não tiver a quem recorrer, você vai se machucar com a sua decisão errada. De modo semelhante, 1 Coríntios 10, 32, abre por gentileza. 1 Coríntios 10, 32. Diz assim, 1 Coríntios 10, 32, está falando de responsabilidade. E o apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto e fala para mim e para você nessa noite: não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Ele define claramente 3 povos. Ele define o povo judeu, ele define o povo gentio e o novo povo de Deus. Aquilo que a gente lê nas Escrituras como sacerdócio real, povo escolhido de Deus, nação santa. Ele está falando desse grupo de pessoas. De modo semelhante, em 1 Coríntios 10, 32, o apóstolo Paulo se refere à igreja de Deus como sendo uma comunidade diferente. Uma comunidade que ela não tem necessariamente elementos judeus. Não é uma comunidade que traz as coisas do mundo para a igreja. Nós não precisamos fazer o culto da fogueira santa. Nós não precisamos colocar candelabro. Nós não precisamos inventar símbolos místicos, porque todas essas coisas elas se passaram. Nós fazemos referência. Quando nós temos a nossa Páscoa e ela está se aproximando, nós fazemos toda uma encenação, mas simplesmente para que te remeta à palavra. Não é aos símbolos. Não é você comer uma erva amarga que vai te dar alguma referência, mas é algo que está nas Escrituras e que nos remetem à palavra, e nós temos que nos alinhar ao que as Escrituras dizem. De modo semelhante, em 1 Coríntios 10, 32, Paulo refere-se à igreja de Deus como sendo uma nova comunidade, distinta dos judeus, bem como dos gentios. E ele exulta, ele se alegra por ser um cidadão desse reino, muito mais do que sua cidadania romana. Você tem se alegrado em ser um filho de Deus? Você tem identificado no meio da sua diversidade que você tem um tesouro muito mais excelente, muito mais precioso, muito mais importante do que coisas terrenas e materiais? Será que Deus ele tem permitido que você passe por alguns reveses para que você consiga reconhecer quem é Deus? Ou você tem simplesmente se prendido nas coisas do mundo e não tem reconhecido a ação de Deus na sua vida? Apóstolo Paulo, ele se alegra em ser um cidadão desse reino, muito mais do que a sua cidadania romana. É interessante que o apóstolo Paulo, certa feita, ele vai e fala: eu não sei se eu morro ou se eu fico vivo. Se eu morto, o que é muito bom, eu vou me encontrar com o meu Senhor. Mas se eu ficar vivo, eu continuo sendo um instrumento da vontade dele aqui na terra, que também é muito bom, e eu não sei o que fazer. Seus cidadãos dessa nova cidadania, desse novo povo, são livres e são seguros. Por isso que ele fala que as pessoas que são desse reino, eles não são medrosos, eles não têm medo. Temor é uma coisa, medo é outra. A palavra de Deus diz que o amor lança fora todo medo. Você não tem que ter medo da vida. Você não tem que ter medo de enfrentar as dificuldades. Temor sim, medo não. Nós, como cidadãos desse novo reino, nós somos livres e nós somos seguros. As palavras "já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos" enfatizam o contraste entre a falta de raízes de uma vida fora de Cristo e a estabilidade de fazer parte da nova sociedade de Deus. Pessoas que não têm Deus, elas estão perdidas pelo mundo. Elas não têm esperança. Confiam que o presidente vai dar picanha para eles e eles aceitam isso como a melhor coisa do mundo. Agora, eu até mostrei para a Rosângela, agora não é mais picanha, agora é abóbora. Entendeu? Tem um vídeo falando da abóbora, né? A Dilma, ela falava de saudar mandioca. Agora já tem o vídeo da abóbora. E as pessoas, elas vão se fixando nessas coisas temporais.
coisas temporais, que elas passam. As coisas do Senhor não passam. Seus concidadãos são livres e seguros. As palavras "já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos" enfatizam o contraste entre aqueles que não têm raízes, porque não têm referência, não sabem aonde se apoiar, não sabem no que confiar, e as pessoas que fazem parte da estabilidade, aquelas novas sociedade de Deus. Já não vivemos, eu achei interessante essa frase dentro de um livro que eu li, em que ele fala assim, que nós já não vivemos com um passaporte, e sim com nossas certidões de nascimento. É diferente, entendeu? Quando você está num país, você apresenta o seu passaporte, e naquele passaporte vai dizer assim, olha, Esther, ela mora no Brasil, nessa rua tal, ela tem essa paternidade, essa maternidade, e mostra algumas coisas lá das informações dela, mas ela continua sendo uma estrangeira naquele local. Mas quando você tem uma certidão de nascimento, ele vai atestar que você é daquele local, porque uma certidão de nascimento em outro país não tem validade nenhuma. Então esse escritor, ele coloca que nós não vivemos mais com um passaporte, mas sim com certidões de nascimento. Aleluia. Falamos um pouco do reino de Deus, e eu quero falar com você um pouco da família de Deus. Essa metáfora, essa comparação, altera-se de reino de Deus para uma coisa mais íntima. E isso é como Deus trabalha. Ele trabalha primeiramente de longe, e ele vai afinando, ele vai mostrando qual que é a importância. Ele vem falando sobre a família de Deus. Sois da família de Deus. Em Cristo, judeus e gentios são mais do que concidadãos do governo divino. Você não só está naquele reino, mas você vive com eles como se fossem uma família. As pessoas, elas não podem até não reconhecer você como um filho de Deus, mas Deus, ele reconhece. Quem poderá intentar acusação contra os filhos de Deus, se é Deus quem os justifica? Paulo acabava de escrever no versículo anterior acerca do novo e privilegiado acesso ao Pai, do qual judeus e gentios desfrutam por meio de Cristo. E anteriormente na carta, desenvolver o tema das bênçãos da adoção na família de Deus, Efésios capítulo 1, verso 5. Efésios capítulo 1, verso 5. Diz assim: Ele, Deus Pai, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, ou segundo a boa vontade dEle. Então Ele não pegou você à revelia, Ele escolheu você. Tem um texto lá no Antigo Testamento, quando fala de Davi, que ele fala que Ele nos escolheu do meio das malhadas. Entendeu? Ele foi lá, eu quero esta ovelhinha. Então nós somos colocados como família de Deus, não só como cidadãos do reino, que já seria uma grande coisa, mas nós somos chamados como família de Deus. Dentro em breve terá mais para dizer sobre a paternidade típica de Deus, Efésios capítulo 3, verso 4 e 5, 14 e 15, perdão, Efésios 3, versos 14 e 15, que diz assim: Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Ele vem falando sobre essa paternidade genuína. Em outro texto fala que mesmo que a tua mãe e teu pai te abandonem, Ele não te abandona. Essa é a paternidade de Deus. E ele fala sobre um Deus que é Deus e Pai de todos, em Efésios capítulo 4, verso 6, que diz: Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Esse é o nosso Deus. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aqui, porém, a sua ênfase parece recair mais sobre a nossa comunhão
sobre a fraternidade humana do que sobre a paternidade de Deus. Esse texto sobre paternidade ele vai se especializar um pouco mais para frente, no capítulo 3 e no capítulo 4. Aqui ele está falando desta comunhão que o Filipe e os nossos queridos cantaram. Esta comunhão que não há falsidade, essa comunhão de caminharmos juntos, de nos preocuparmos com as pessoas. Da Heloísa tá lá doentinha e as pessoas estarem ligando, pô, como é que tá? Tá doente, não tá? Posso ajudar? Posso fazer alguma coisa? Me alegro em ver o Eli, liguei para ele e falei, estou indo, pastor. Então é esse sentimento, essa união que o apóstolo Paulo está falando, que por exemplo a Igreja Católica Romana fala sobre a campanha da fraternidade, é a campanha do amor. Só que nós temos que entender que a nossa campanha não é uma campanha uma vez no mês, ou uma vez no semestre, ou uma vez no ano. É por isso que dia após dia eu convoco vocês, tragam alimentos, tragam vestuário. Pessoas precisam de roupas, pessoas precisam de alimento. Você está com a barriguinha cheia, estava brincando lá atrás com o Rafael, e falava com ele sobre a condição de que eu estou de jejum, eu tenho feito essa prática de jejum, eu almoço no domingo e eu fico sem comer até outro dia, para ter um tempo mais de oração. É um privilégio que eu tenho, de poder fazer jejum. Tem pessoas que fazem o jejum na marra, porque não tem o que comer, e nós temos que pensar. O apóstolo Paulo aqui ele está falando sobre a condição fraterna do homem, uma condição que nasce da paternidade de Deus. Os filhos do Pai, ultrapassando as barreiras raciais, são introduzidos nessa vida fraterna. Nós fazemos parte de um novo grupo, de um novo povo. Irmãos é a palavra mais comum para os cristãos do Novo Testamento. Expressa um estreito relacionamento de afeição, de cuidado e de apoio. Nós temos nos preocupado com os nossos irmãos? Nós temos trabalhado junto com as pessoas nas suas dificuldades? Nós temos realmente olhado para essa característica fraternal como sendo uma coisa que realmente faz parte das nossas vidas? É um símbolo, é um sinal. Nós temos projetos, já disse para você que o meu objetivo é nós ajudarmos mais projetos, mas se você achar que os recursos financeiros que você tem são para você guardar por qualquer motivo, nós não poderemos abençoar as vidas. Falamos sobre o reino de Deus, falamos sobre a família de Deus, e agora eu quero iniciar para falar para você um pouco do templo de Deus. Essencialmente, a igreja é uma comunidade de pessoas. Nós somos um grupo de pessoas. Nós não somos uma estrutura denominacional. Nós não somos fixados em uma bandeira. Nós somos um grupo vivo de pessoas que interagimos com outras pessoas. Mesmo assim, o templo de Deus se assemelha em vários aspectos a um edifício. Em primeiro lugar, o templo lá de Salomão, um templo que foi destruído, e ele foi reconstruído, e foi destruído de novo. Hoje está só aquelas paredes, uma parede lá, ou duas paredes, eu nunca tive em Israel, tá? Mas está lá a parede, as pessoas elas continuam esperando que o Messias ele venha. Então ele vem fazendo essa comparação em relação a templo. O templo em Jerusalém, primeiro de Salomão, depois de Zorobabel, depois o de Herodes. E tinha sido por quase 1000 anos o ponto central de identidade do povo de Israel como povo de Deus. O símbolo daquele povo era o templo. Tudo tinha que acontecer no templo, primeiramente no tabernáculo, na verdade. As pessoas elas não poderiam adorar a Deus em outros lugares. As pessoas elas não podiam elevar a adoração ao Senhor em qualquer outro lugar. Se as pessoas fossem encontradas adorando em qualquer outro lugar, elas seriam mortas, seriam apedrejadas e mortas. Agora aparece um novo povo. Será que nós precisamos de um novo templo? Será que há necessidade de seres humanos eles se unirem apenas no local específico? Muitas pessoas acham que sim. Nós temos um templo
nosso humilde local. Agora nós temos um CNPJ. Mas isso não quer dizer que esse local ele é mais especial ou menos especial. É especial onde as pessoas estão. Igreja é a assembleia dos chamados para fora. É a assembleia daquele grupo de pessoas que se reúnem com um propósito que é de glorificar a Deus. Será que nós precisamos de um novo templo? O novo povo não era uma nova nação, mas uma nova humanidade. Qual que é o alcance dessa humanidade? O mundo, todo o planeta. Nosso missionário que nós abençoamos está lá em Moçambique, e ele continua sendo igreja, ele continua sendo corpo conosco. Um centro geograficamente localizado não seria apropriado para essa nova igreja, para essa nova família. O que, pois, poderia ser seu templo, seu elemento de união? O que é que une o povo de Deus? Se o que une o povo de Deus é a bandeira da igreja, algo está errado. Se o que te faz estar junto da igreja é uma placa, você está errado. Se são roupas, se são formas de agir, se são pensamentos, está errado. O apóstolo Paulo explana então o que é para ele o seu novo templo. À medida que ele desenvolve a sua figura de linguagem, ele refere-se ao fundamento, que é a pedra angular do edifício. No que esse edifício se apoia? No que esse edifício ele vai ser construído? A estrutura como um todo e suas pedras individuais são 3 elementos que nós temos dentro desse edifício. Nós temos a pedra angular, nós temos a estrutura como um todo e também as pedras individuais que vão sendo colocadas. Essas pedras elas vão sendo colocadas, mas elas têm que estar em união, elas têm que estar em coesão com tudo aquilo que já existe. Porque se nas pedras elas não se encaixarem, elas caem. Então essas pedras elas têm que se unir com o mesmo propósito, caminhar numa só direção. Quando se fala de louvor, fala de uma só voz. Quando o louvor, o nosso louvor, seja aqui na frente, seja o nosso louvor na igreja, ele estiver com uma só voz, entoada, é algo que parece que tem só uma pessoa falando. Hoje a gente ainda ouve uma pessoa falando mais grave, outra mais alto, outra mais baixo. E nós temos que entender que nós como igreja, nós temos que ter uma só voz. A igreja brasileira ela não tem uma só voz. Tem pessoas que acreditam em alhos e em bugalhos. Tem pessoas que confessam o seu cristianismo em cima de ideologias políticas de Bolsonaro ou Lula ou qualquer outra frente. E as pessoas elas vão sendo pessoas que elas vão sendo levadas por vento de doutrina de um lado para outro, em vez de se fixarem na pedra angular que é Cristo. Não existe outra coisa. Esse edifício, para ele ser edificado, para ele ser construído, ele tem que estar sobre uma base. À medida que desenvolve a sua figura de linguagem, ele refere-se ao fundamento, que é a pedra angular do edifício. O fundamento não é a minha pessoa. O fundamento não é a nossa igreja. O fundamento não são recursos financeiros, mas o fundamento é Cristo. E nós temos uma estrutura, e nós temos pedras individuais que vão sendo unidas, e aí através desta união perfeita, desse encaixe perfeito, ocorre o crescimento, e a sua função presente e seu destino futuro começa a ser moldado. Por que são elevados apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? Por que são elevados diáconos? Por que são elevados pessoas para o louvor ou para qualquer outra função? Edificação do corpo de Cristo. Em cima do que? Da pedra angular, que é Cristo. Se nós não conhecermos a palavra, se nós não conhecermos os fundamentos da palavra, nós estaremos alicerçando a nossa fé em qualquer outra coisa que não seja a figura divina de Cristo. Fazer isso é que nem você olhar para aqueles prédios lá na zona litorânea. Você vê isso em Santos, você vê em algumas partes, entendeu? Em que o prédio ele está caindo para o lado, assim, ó.
Vai passando o tempo, ele vai tombando. E parece que é muito legal você olhar, mas na verdade o fundamento ele está cedendo. Ele não é suficiente. Será que você está construindo o seu prédio, o seu altar de adoração em cima de um fundamento sólido ou em cima de um fundamento que balança? Tinha até uma série anteriormente que falava balança, mas não cai. Será que o seu cristianismo ele é assim? Que ele balança, mas não cai? Primeiro fundamento: nada é mais importante para qualquer edifício do que o alicerce sólido e estável. E a parábola bem conhecida com que Jesus terminou o sermão da montanha sobre os dois homens que edificaram casa ensina a necessidade da rocha. Abre Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Verso 24 em diante. Mateus capítulo 7, verso 24 em diante diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Dois homens que construíram casas em locais diferentes, que passaram pela mesma condição de chuva, transbordamento de rio, ventos fortes soprando, todos eles deram com ímpeto contra aquela casa. E aí o Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, ele diz que a pessoa que ouve os ensinamentos que você está ouvindo, são construídos e edificados com o que você está ouvindo, e não faz nada com isso, é tolo. Porque a luta vai vir para todos. Não existe essa doutrina de que as pessoas elas não passam por lutas e dificuldades. Isso é mentira. Se uma igreja disser para você, venha para cá que aqui você não sofre, vai longe. O princípio básico do cristianismo é sofrimento. Um pastor amigo meu falou que passou na frente da igreja assim: pare de sofrer. Não existe isso. Não existe isso. Você sabe como lidar com o sofrimento. Você aprende a lidar com o revés. Sobre as duas casas veio chuva, veio vento, todas elas bateram na casa, só que uma permaneceu de pé e a outra foi derrubada. Em que rocha, pois, você como igreja está edificado? Isso é individual. Não estou falando da igreja como um todo, eu estou falando de você como indivíduo. Você como indivíduo, que é igreja, está edificado no quê? Paulo fala sobre a condição do fundamento da igreja como um todo. E ele vem falando sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. E é interessante que ele não para no fundamento dos apóstolos e profetas, porque se ele tivesse parado, a gente poderia dar valia para as pessoas que entendem que o cristianismo, ele é apoiado em homens e mulheres que são ungidas de Deus. Não sou eu que sou ungido de Deus, é o Senhor que é ungido. Eu sou simplesmente um servo, você é simplesmente um servo. E pessoas continuam usurpando uma palavra como essa, achando que a autoridade é sobre eles. Eu não tenho autoridade, você não tem autoridade, a igreja não tem autoridade à parte de Cristo. E as pessoas continuam achando que apóstolos, eu não sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou profeta. É mesmo? Você acha que a palavra de Deus, ou a casa de Deus, ou a igreja de Deus, ela é edificada sobre homens? Engano.
Há pessoas que acreditam que Pedro, ele é a base. Ele não é a base. Ele é uma rocha que é edificada sobre a pedra angular. Não olhe para a igreja, não olhe para as pessoas como fossem as que definem aonde a sua fé está apoiada. Apoie a sua fé em Jesus Cristo. Falamos um pouco sobre o templo, nós vamos retomar na semana que vem, se o Senhor assim o permitir. Há muita coisa a dizer sobre o templo de Deus. Há muita coisa a dizer sobre aonde você está construindo e edificando. Às vezes as pessoas elas procuram uma igreja que elas se sintam bem. Aonde você for, não procura uma igreja onde você se sinta bem. Procura uma igreja onde você se sinta mal. Não porque as pessoas te perseguem, não é isso. Mas é um local onde você vai poder aprender as Escrituras. E as Escrituras elas não trazem facilidades. Estava vendo um vídeo antes de vir para cá e mostrava um cara numa Ferrari. E aí o rapaz ele foi se aproximando da Ferrari. O cara tem uma Ferrari conversível, apareceu o preço lá, sei lá, 100 milhões, sei lá quanto lá. E aí, viu? Aí o segurança vem correndo assim, e ele fala, não, eu só quero falar que eu gosto desse carro. Aí o rapaz que estava dentro do carro começou a conversar com o cara de fora, e ele falou para ele assim, as pessoas elas põem muito valor nessas coisas. Ele fala um monte de coisa no vídeo, mas ele vem mostrando claramente que a condição mais importante não é o bem material. Mesmo aquele homem, ele falava assim, poxa, eu estava lá numa condição que eu era improvável. Eu tomava lá um suco lá, que ele falava que ele tomava com o avô dele lá, e ele falava assim, eu não tinha nada, eu não era nada. E hoje eu tenho o que eu tenho. Mas será que mesmo aquela Ferrari, ou mesmo a McLaren, que não sei quem, se foi o Gabriel, Rafael compartilhou, acho que foi o Gabriel. Será que aquilo tem que ser o nosso foco de vida? Será que é a coisa mais importante que nós temos? Será que hoje, nesse momento, ou melhor, ontem ou anteontem, se alguém chegasse para a Rayane lá no hospital e falasse, Rayane, você tem R$1 milhão, ou você quer a saúde da sua filha, o que você prefere? E a gente tem que aprender a dar valor para as coisas que têm valor. Há coisas urgentes e há coisas importantes. As urgentes, elas passam. O que é urgente hoje, amanhã não é mais urgente. Mas o que é importante, ele permanece para sempre. Alicerce a sua fé na pedra angular que é Cristo. E isso só vem através da leitura da palavra. Não há mágica. Se eu pudesse pegar o óleo, passar a mão na sua testa lá e te ungir para você receber conhecimento, sabedoria, seria ótimo, mas isso não funciona. Isso é algo que é uma mentira. Alicerce a sua fé em Deus. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos, te adoramos e bendizemos. Agradecemos, Pai querido, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E de eternidade até eternidade, a tua misericórdia. Queremos, Pai querido, agradecer pela tua palavra, pedindo a ti, Pai querido, que o Senhor nos guie, nos oriente, nos instrua e nos conceda mais da tua graça, do teu amor. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.